Salve Legião X, que saudades que eu estava de vocês. É incrível como eu aqui preso no meu QG, na minha casa, sinto a falta daquele abraço, daquele afago que só os alunos do Projeto X são capazes de transmitir a nós. Mesmo na distância, saibam que existe aqui deste lado alguém que carece demais do contato, da atenção e do carinho de vocês. Meu nome é Gabriel Mendes e hoje nós estamos aqui com o nosso quadro das efemérides que você tanto pede, tanto aqui no YouTube quanto lá no nosso Instagram. Não se esqueçam, Projeto X Edu lá no Instagram. Eu sou Gabriel Mendes e hoje a gente vai falar de um plano polêmico e que ainda é muito controverso num período da história do Brasil que a gente, teoricamente, está inserido, chamado de Nova República. Hoje a nossa aula não é sobre todo o governo Collor, mas sim a gente vai tratar do assunto do Plano Collor, também chamado de Plano Brasil Novo, que, de novo, né, meus amigos, não tem lá muita coisa, não é verdade? Bom, vamos então entender quais são os meandros desse período recente da nossa história e que cai muito aí na tua prova, no teu concurso, e que geralmente já é a etapa final lá, né, do nosso planejamento. O aluno ele já está cansado psicologicamente e às vezes alguma informação pode faltar e é muito importante. Quando a gente trata sobre a Nova República, a gente tem que ficar atento principalmente aos aspectos econômicos, tá? Da Nova República, que são mais tratados no concurso de vocês. Bom, para a gente conseguir entender o Plano Collor, vamos tentar contextualizar, primeiro, o finalzinho do governo do Sarney e entender quais eram as propostas apresentadas durante a corrida eleitoral pelo Collor e que catapultaram Collor ao poder a partir de 1990. Bom, sabemos, porque tu já estudou, inclusive tem aqui no canal uma aula sobre plano cruzado, que foi um dos fracassados planos econômicos que eu apresento aí para vocês, do governo de José Sarney. Plano cruzado, o primeiro deles, o mais importante, talvez, mas que não conseguiu solucionar a grave crise econômica pelo qual enfrentava o Brasil desde a década de 80, do final da década de 70 e o início da década de 80, não à toa, tu sabe muito bem, porque também já estudou aqui no Projeto X, do período da chamada década perdida, ok? A gente vai, então, entender que o fracasso desses planos econômicos, que fica simbolizado, aquele momento feio, né, quando um país estabelece a moratória, que é o não pagamento dos juros da dívida externa, que foi o que Sarney estabeleceu já no final do governo do Sarney. Ou seja, a gente pode definir que esse momento foi um momento onde a nossa economia estava bastante fragilizada. Diante desse quadro, todos os candidatos que se apresentam na corrida eleitoral após o fracassado governo de José Sarney, e vamos lembrar, né, que todo o governo do Sarney foi marcado por polêmicas desde o seu início, tendo em vista que nem foi ele eleito à presidência de forma indireta, foi Tancredo Neves, que venceu, mas não levou, né, não assumiu, porque morreu antes de assumir. O governo do Sarney foi marcado por uma série de controvérsias, principalmente porque a nossa economia galopava numa hiperinflação. Se a gente quiser analisar o início da década de 90, quando a gente já está falando, e aí geografia na veia, que aqui no Projeto X também tem pra caramba, tu sabe, a década de 90, o início da década de 90, o governo brasileiro era considerado um dos mais fechados do mundo em termos econômicos. Existe até uma definição de Sérgio Fausto, ali no apêndice que ele faz no livro de Boris Fausto sobre a história do Brasil, que ele diz que a nossa economia era autárquica, ou seja, havia uma grande autarquia nacionalista na nossa economia e que, é claro, trazia alguns entraves ao nosso desenvolvimento econômico. Traduzindo, para ficar mais claro para você ainda, ele vai dizer que há essa ingerência do Estado no setor de desenvolvimento econômico desde o processo da industrialização na década de 50, se a gente quiser colocar ali o JK como um momento importante dentro desse processo. Esse ranço de autarquia vai perpetuar até a década de 1990. E, portanto,
Mesmo durante o governo do Sarney, quando vários programas, vários planos econômicos houve tentativas de viabilização, eles não foram bem sucedidos. Portanto, o governo do Sarney redundou num grande fracasso. Para muitos, inclusive, se você quiser fazer essa leitura já histórica, né, analítica da história, a gente pode afirmar que o grande fracasso do governo do Sarney, inclusive, impediu que outro PMDBista fosse eleito diretamente posteriormente, né? Se tornando, então, o PMDB um grande modelo de parasitismo partidário que existe até os dias atuais. Tranquilo? Bom, diante desse quadro de fracasso econômico, todos os candidatos que vieram ali na esteira do governo do Sarney, obviamente propunham reformas econômicas de caráter mais estrutural. Esse é o grande lance. E aí começa a aparecer o discurso: manutenção da estatização ou a desestatização. Essa vai ser a plataforma defendida pelo Collor. Estamos ali no final da década de 80, no decurso já de crise do modelo soviético, né, daquela economia planificada. Então, nós temos ali, na verdade, o surgimento do consenso de Washington, que estabelece as bases do neoliberalismo. E Fernando Collor de Mello vai se apresentar como um político outsider. Olha que interessante a história, primeiro como tragédia, depois como farsa. O nosso querido Fernando Collor de Mello, que hoje é uma espécie de criador de memes no Twitter, faz inclusive brincadeiras com as poupanças confiscadas que falaremos daqui a pouco, por incrível que isso possa parecer. O Collor se apresenta como um outsider, como uma alternativa, como um representante da nova política, mesmo sendo ele filho de um senador da República, mesmo ele pertencendo às oligarquias do Nordeste e sendo ele um representante do estado mais pobre da federação, é importante que se mencione isso. Collor foi eleito governador pelo estado de Alagoas em 1986, se apresentava ele como um outsider, como um diferente, como alguém que, como eu coloquei aí no slide para vocês, seria uma alternativa para salvar o país. E tu sabe que esse símbolo do herói nacional é muito forte em termos políticos do nosso país. Collor pode ser definido como um outsider? É claro que não. Primeiro, porque a família dele já estava inserida na política nacional desde a década de 30. Segundo, se a gente pensar lá em Lindolfo Collor. Segundo, ele se dizia um outsider porque ele era fora do eixo centro-sul do país. Só que ele passou boa parte da vida dele no Rio de Janeiro e ele se casou com a filha de um dos empresários dos maiores conglomerados empresariais do nosso país, da elite do nosso país. Sendo assim, de outsider não tem nada. Mas tu também sabe que no nosso país a galera adora cair nesse conto do vigário, né? O Collor ficou muito conhecido durante a campanha eleitoral por dizer que ia perseguir os marajás, que seria um caçador de marajás. Ou seja, os altos funcionários, os servidores públicos que recebiam altos salários. Aquela parada lá, né, de ficar bebendo nas tetas do governo e tal, que, cara, existe até hoje. No campo econômico, é importante ressaltar essa ideia das reformas de Estado, que eu vou explicar daqui a pouco, quando a gente aprofundar a temática do Plano Collor, e principalmente, né, uma reforma econômica sobre a égide, sobre a influência do neoliberalismo. Aí, nessa imagem que eu trouxe para vocês, já tem Collor vencedor, porque, claro, tu sabe que ele venceu as eleições. Mas vamos entender quem estava ali concorrendo com o Collor e o que permitiu que Collor conseguisse alcançar, né, a vitória nas eleições. Bom, de um lado, nós tínhamos ali, isso no primeiro turno ainda, né? Talvez os três concorrentes mais fortes. De um lado, nós temos ali Leonel Brizola, que era visto como uma espécie de continuador ali das políticas varguistas, um herdeiro de Getúlio Vargas. Do outro, Lula, do partido surgido ali no final da ditadura militar, já num contexto de mobilização do operariado ali do ABC Paulista, que na época era tido como um partido, né, de influência comunista, socialista, enfim, radical, e o Collor, que cria um partido, o Partido da Reconstrução Nacional, e que
chega ali no pleito eleitoral sem o apoio de nenhum grande partido. A história primeiro como tragédia, depois como farsa, Mendes. Já vi isso aí. Apoiado por quem? Pela TV Globo. E isso vai ficar explicitado nessa imagem que eu trago aí. Não houve nenhum grande vencedor, né, no primeiro turno, lembrando que essas foram as primeiras corridas, foi a primeira corrida eleitoral no qual o povo participou diretamente, o que não aconteceu no caso da eleição de 85, porque a eleição presidencial se deu através do voto indireto, e a manipulação que ocorreu por conta do debate no segundo turno entre o Collor e o Lula ficou evidenciado que a TV Globo, a Rede Globo de Telecomunicações, tinha muito mais interesse, né, nos projetos neoliberais de Collor, né, projeto de privatização, de desestatização, do que no projeto do lulismo, no projeto do petismo, beleza? Então, dentro dessa aula, que aos olhos da elite burguesa brasileira eram mais orientados ao Estado forte, a uma economia nacionalista, foi optado por essa elite uma abertura ao capital internacional e as ideias do neoliberalismo que o Collor trouxe. Não à toa ele vence uma margem não muito grande, né, de diferença em relação ao Lula, mas ele vence as eleições e acaba tendo o seu governo iniciado já em 1990. É interessante, vou abrir esse parênteses apenas para mostrar como é importante você estar antenado nas propostas e como fake news não é coisa do presente, mas está presente na história há muito tempo. Uma das coisas que o Collor mais batia em relação ao Lula é que ele dizia que se o PT vencesse, uma das coisas que o PT faria ao assumir o poder era confiscar a poupança das contas bancárias da população. É isso mesmo que você entendeu. Aí tu tá de brinks, é fake news isso. Não é não, gente. Só o Collor, assim que ele subiu a rampa do Palácio Planalto, assim que ele traz lá é reconhecido como presidente, já no dia 15 de março de 1990, é apresentado esse plano econômico, conhecido como Plano Brasil Novo, beleza? Mas que tu conhece mais como Plano Collor. Só estou te dizendo porque o nome oficial é esse, pode aparecer na tua prova sim, porque de repente o cara quer, né, testar o teu conhecimento. Então, o nome do programa, o nome do plano econômico oficialmente é Plano Brasil Novo. E ele foi dividido em três, entre 1990 e 1991. A principal característica desse plano, na visão ali de Zélia Cardoso de Mello, que era então ministra da Economia, vista ali como uma ministra mais heterodoxa, junto com todo o grupo que acompanha o Collor, do ponto de vista econômico, né? Um programa de estabilização monetária. E qual é a principal característica desse programa de estabilização monetária? O confisco foi a pedra angular do plano Collor. O bloqueio de todos os ativos financeiros existentes acima de 50 mil cruzeiros novos por 18 meses, teoricamente. Por quê? Muitos conseguiram ter acesso aos seus ativos financeiros por meio de ações judiciais e muitos ainda até hoje estão esperando. Inclusive, muitos morreram sem ver a cor do próprio dinheiro, tá bom? E o Collor vem brincar com esse tipo de coisa com tweets, lá no Twitter. Olha que interessante. Pessoas que morreram amarguradas por conta de ter toda a sua poupança bloqueada, travada pelo governo. Na visão do Collor, isso era uma tentativa de guardar, né, de resguardar uma estabilização econômica do país, tendo em vista que, nesta época, em 1990, a nossa inflação gravitava em torno de 80% ao mês. Irmão, 80% ao mês. É muita coisa, beleza? 80% de inflação ao mês é hiper, ultra, mega inflação, tranquilo? Isso significa que a nossa economia estava extremamente indexada, estava completamente enrijecida. E aí a capa do Globo no dia seguinte foi: Collor bloqueia o dinheiro.
Na capa da Veja, a capa da Veja no mesmo período o dinheiro sumiu. Aí a classe média que votou em peso em Fernando Collor de Mello se viu ali traída, beleza? Nós tivemos, além disso, além do confisco, que foi a principal característica do Plano Collor, outros elementos que estiveram ali na mesma esteira do Plano Collor. Corte de gastos públicos, congelamento de preços e salários e elevação de alguns impostos. Todas medidas muito impopulares. Não à toa, o Plano Brasil Novo 1 e 2 podem ser definidos como grandes fracassos, e, é claro, já se criou uma aura, né, negativa em torno de Collor, inclusive levando o próprio Collor a demitir a ministra da Economia, a ministra Zélia Cardoso de Mello. A partir daí, ele vai, então, convocar um grupo muito mais ortodoxo, que fica liderado pelo ministro Marcílio Marques Moreira. Então, a gente sai de uma política mais heterodoxa para a adoção de medidas mais ortodoxas, para tentar conter a sangria da economia brasileira o mais rapidamente possível. Esse é o Plano Brasil Novo 3, já em 1991. Tu percebe que esses planos econômicos são fracassados porque, na época do Sarney, foi a mesma coisa. O plano não durava nem um ano e imediatamente ele era trocado. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, beleza? Então isso redunda, isso é um símbolo, isso é uma síntese de quanto esses planos foram extremamente fracassados. Com o Marcílio Marques Moreira, o MMM, nós teremos agora uma política mais ortodoxa, com juros altos, contenção de gastos e rejeição de novos choques econômicos. Então, chega dessa brincadeira de ficar ali mexendo artificialmente na economia porque estava dando merda. E é isso. Deu certo. Ali no final de 1991, houve uma estabilização. Cara, mas é preciso mensurar o que é dar certo. Bom, a gente tinha uma inflação a 80% ao mês. Em 1991, no final, ali meados de 1991, isso cai para 20% ao mês. Há uma estabilização ao aluno. Pô, só lá, desestatizar. O negócio é neoliberalismo na veia. Só que, irmão, 20% ao mês ainda é alto pra cacete. A gente está falando de um período da nossa história atual, estou falando agora, para quem está assistindo a isso em 2020, onde nossa inflação gira em torno de 13% e está alto pra caceta. Se tu pega lá o início do governo Lula, por exemplo, os 2 primeiros mandatos, a inflação girava em torno de 5% ao mês, beleza? Então percebam, de 80, que é muito pra caramba, dessa raiz de 2 elevada a porra toda, para 20, que ainda é muito, aí é uma diferença substancial. Mas isso não significou que necessariamente a nossa população tenha sentido efeitos positivos dentro dessa política. Contudo, a partir da adoção desse grupo mais ortodoxo, o Collor conseguiu apoio ali, por exemplo, do PSDB. Primeiramente ali o PFL se aproxima, mas o PSDB ali, organizado principalmente com o apoio do FHC, do Franco Montoro, Mário Covas, uma dissidência do PMDB, é bom dizer isso, né? Passa então a dar um suporte ao governo do Collor, beleza? Além disso, é importante mencionar que se lá no início da aula eu disse que o governo Collor foi marcado, e a década de 90, né, foi marcado por o Brasil ainda ser um país extremamente fechado, o Collor, com sua política neoliberal, ele adota uma postura de diminuição das tarifas alfandegárias, de privatizações, e aí eu trouxe alguns exemplos, tudo isso dentro do mesmo contexto e desses planos econômicos que citei anteriormente. A abertura comercial e as privatizações de empresas estatais do setor industrial, siderúrgica e petroquímica. Por que eu digo isso? Porque até já havia ali uma questão de privatizações de empresas de menor porte. Agora, empresas de vultuosidade como da área siderúrgica e petroquímica, ainda não havia sido feito nada parecido nesse sentido. Então, o Collor dá um passo importante dentro dessa política do neoliberalismo, ok? A abolição de muitos controles administrativos sobre o comércio exterior. E aí eu trouxe um exemplo. Há uma redução da tarifa média de importação de 50% em 1990
para 15% em 1994. Ah, mas o Collor saiu em 92. Beleza, mas já ficou programado, já ficou dentro, já ficou estabelecido, estipulado, que haveria essa redução gradativa chegando a 15%. Aí eu trouxe essa imagem muito bem feita no Photoshop para você entender esse plano de desestatização, que o Collor avança e que posteriormente o FHC dará continuidade, né? O Itamar Franco, mas principalmente o FHC dará continuidade. 18 empresas públicas privatizadas, a usina Minas, né? E outras siderúrgicas também foram privatizadas, o que demonstra ali, o que exemplifica o que eu citei anteriormente, beleza? Bom, o Collor tentou ali, né, avançar mais nesses programas econômicos, só que no ano de 1991, um grande escândalo, né, do caçador de Marajás, do cara que ia limpar a política nacional, o salvador da pátria, explode um grande escândalo no governo de Fernando Collor de Mello, quando o seu irmão, Pedro Collor, dá uma entrevista bombástica envolvendo o tesoureiro da campanha de Collor, PC Farias, num grande esquema de Caixa 2, bagulho de Caixa 2, que teria, claro, a sapiência, o envolvimento de Collor. Inicia-se aí grandes manifestações. Quer dizer, o tiro até saiu pela culatra, porque, na verdade, a manifestação inicialmente, não sei se vocês sabem dessa informação, as manifestações foram conclamadas pelo próprio Collor, com a intenção de Collor demonstrar para o Congresso Nacional que a população estava fechada com ele. Então, na verdade, a mobilização se fortaleceu contra o Collor, porque o Collor tentou, depois de um determinado momento, percebendo que o Congresso não avançaria nos seus programas, ele começou a tentar governar sozinho. Só que o nosso país, ele estabeleceu um sistema de presidencialismo, né? Que não é o superpresidencialismo, é o presidencialismo de coalizão. Quando ele tentou governar sozinho, e principalmente quando explodiu esses casos de corrupção envolvendo a sua própria família, o seu tesoureiro, a situação dele ficou insustentável, gerando manifestações da classe média, da jovem classe média brasileira, afetadas pelo confisco, principalmente através de seus pais, chamados de caras pintadas. E aí acontece uma situação muito interessante. Mas isso não é tema para a nossa aula, que é a ideia de a gente trabalhar apenas com o plano Collor. Se você quiser saber mais sobre o governo Collor, vou te indicar projetoxedu.com.br. Lá a gente tem os nossos planos com todo o conteúdo para vocês. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham compreendido esse período nebuloso da nossa história e que vocês continuem assistindo, dando o seu like. Cara, se inscreve no canal, a gente quer chegar um dia, quem sabe, a 1 milhão de inscritos e aí fazer uma festa bombástica na Ilha Fiscal, né? E também, vai lá no Instagram, cara. No Instagram a gente precisa muito da ajuda de vocês e a gente lança material exclusivo por lá, tá bom? Um grande abraço. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje e a gente se vê em breve. Muito breve mesmo. Valeu? Até mais!